Um outro protocolo muito importante da camada de rede é o protocolo ICMP. ICMP viria a ser uma tradução protocolo de mensagens de controle da internet. Em linhas gerais, o protocolo ICMP é utilizado entre os hospedeiros e os roteadores para comunicação de informações sobre a camada de rede em si. Normalmente, a principal finalidade do ICMP é possibilitar a troca de mensagens de erro. Por exemplo, um roteador indicar um erro de rota, indicar que não foi possível o processo de roteamento. O ICMP, o pacote ICMP ele é executado diretamente sobre a camada, sobre o IP, certo? E as mensagens ICMP normalmente tem um campo de tipo e um código e um campo de código, indicando basicamente o tipo da mensagem e o valor dela. E aí, entre as diversas funcionalidades que o ICMP possibilita, uma delas é, por exemplo, a aplicação Ping, que é bastante conhecida para você possibilitar a verificação do alcance se uma máquina é capaz de acessar outra. Então, o Ping ele utiliza o protocolo ICMP para comunicação. E aí, entre as diversas funções do ICMP, nós temos, por exemplo, aqui nós temos uma tabela contendo o tipo ICMP, que seria algo equivalente a uma classe, e o código da mensagem associada. Então, nós temos, por exemplo, resposta tipo resposta de eco para ser utilizado para um ping, resposta de rede de destino inalcançável, que é quando o roteador não consegue alcançar um destino, hospedeiro inalcançável, um protocolo inalcançável, uma dada porta específica inalcançável, e assim sucessivamente. TTL, quando um TTL expira, acontece o envio de um pacote do tipo ICMP. Toda vez que o roteador recebe um pacote inválido, com IP inválido, é enviado uma mensagem ICMP. Então o ICMP ele serve basicamente para informar ao cliente, informar a outra ponta que ocorreu algum problema normalmente durante a comunicação. Então, por exemplo, vou dar como exemplo o cenário do TTL, onde, se vocês se recordam bem, o TTL é aquele marcador que mostra o tempo de vida de um pacote. Então vamos pensar numa rede que eu tenho, por exemplo, um host final que está transmitindo para um roteador, que está transmitindo para um roteador, que eventualmente está transmitindo para um conjunto qualquer de roteadores, que eventualmente isso vai terminar no sistema final. E aí vamos supor que nesse pacote IP de dados que o host está enviando tem o campo TTL, e aí por conta da comunicação, ao chegar em um ponto da rede, por exemplo aqui, o roteador perceba que esse TTL chegou a zero. Então, proposto a ideia é que esse roteador ele descartasse o pacote, e de fato ele vai descartar. Só que o que ele vai descartar, e ele vai retornar um pacote do tipo ICMP para a origem, indicando esse problema nesse pacote, tá certo? Isso é que vai acontecer para quando eu tenho o pacote ICMP aí sendo usado. E aí é importante destacar que, por exemplo, problemas como descarte de pacotes por conta de congestionamento, eles não geram mensagens ICMP. Porque se gerasse, a gente poderia servir como algum tipo de sinalização positiva da rede, né? Mas nesse caso, para esse tipo de problema não é gerado. Ele é gerado normalmente quando, por exemplo, você tem algum problema para que o dado ele seja encaminhado. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que o usuário define um dado endereço de destino, para um pacote, e pelas rotas dos algoritmos de roteamento o caminho seja esse aqui. Só que quando chega aqui, esse roteador ele não tenha mais essa informação do caminho. Por alguma razão essa rota foi removida. O que vai acontecer é esse roteador ele mandar um pacote do tipo ICMP,
indicando que houve esse problema, tá certo? Para fechar essa sessão, os dois últimos pontos que nós vamos discutir brevemente diz respeito ao IPv6 e ao IPv4, ou ao IPv6 e ao IPsec. O IPv6 é a nova versão do protocolo IP, certo? Se vocês recordam, o IPv6, o IPv4 ele tem endereço de 32 bits e a principal diferença é que o IPv6 ele tem endereços de 128 bits. Isso nos dá um conjunto de até 2 elevado a 128 possibilidades de endereços, que é um valor gigantescamente maior do que o IPv4. Então a ideia é que a partir da utilização do IPv4 e IPv6 a gente não tenha nenhum problema de falta de endereço. Então questão como um NAT não viria a ser necessário. E aí, para fechar essa sessão, um outro aspecto que eventualmente pode ser considerado na rede IP diz respeito à questão de segurança. Pelo que a gente abordou até agora, sempre que por padrão a comunicação ela é feita de modo limpo, ou seja, o código passado, a mensagem passada, ela não é codificada. Já caso seja necessário algum tipo de rede, algum tipo de aplicação que deseje dar segurança, você tem algumas funcionalidades, como por exemplo o IPsec, que seria uma extensão do IP, onde seria possível você criptografar os dados transmitidos. Então a ideia é que você teria um canal IPsec, que seria um local, um caminho por onde os dados, quando fossem trafegados, eles seriam codificados, criptografados. Tá certo? E aí, para que isso possa ser possível, toda vez que é estabelecida uma seção IPsec, isso normalmente não funciona numa rede na internet pública, é mais uma rede dedicada. Você tem que ter o quê? Desde a definição do mecanismo de criptografia utilizado, como vai ser a codificação da carga útil, como vai ser a verificação de integridade e mesmo a questão de autenticação dos dados, ou seja, a autenticação da origem e do destino, para saber, por exemplo, que aquela pessoa que está enviando os dados é ela mesma, tá certo? E aí, quando a gente utiliza IPsec, todos os dados das caminhos superiores, seja TCP ou DP, são criptografados e enviados. Hoje na internet, normalmente não se utiliza uma funcionalidade de codificação a nível de camada de rede. Então, toda vez, por exemplo, a gente acessa uma página web, como é que essa criptografia é feita? Normalmente, utiliza-se, por exemplo, o HTTPS, que é uma funcionalidade para codificação, para criptografia de informações.